Bom, um dos grandes problemas, né, eles falam isso naqueles comentários dos produtores agora no final, é que justamente foi esse episódio veio numa época em que a Rio Tour estava investindo pesado em propaganda para atrair turistas para o Rio de Janeiro, né? E esse episódio caiu que nem uma bomba. Se vocês forem parar para prestar atenção, quem conhece Simpsons deve ter percebido, esse não é nem de longe um dos episódios mais inspirados. As piadas são bem fracas. E eu não digo nem especificamente as piadas sobre o Rio de Janeiro. De um modo geral, tem algumas piadas bem fracas. Mas se vocês pararem para pensar nos Simpsons, quer dizer, ele já começa com aquele episódio do Comichão e Coçadinho, que é uma tiração de sarro, um exagero extremo, né? Do Tom e Jerry, né? Quer dizer, da própria história da animação americana. Né? E o Homer é um deboche do americano classe média o tempo todo. Então, quer dizer, eles debocham deles mesmos, eles não vão debochar dos outros, não vão debochar da gente. Né? Mas isso criou um bocado de problema lá nos Simpsons. Tem um outro episódio na temporada seguinte em que alguém sugere para eles para vir para o Brasil e eles falam, não, eu não volto para o Brasil enquanto eles não resolverem o problema com os macacos. Né? E aí, de fato, quer dizer, levaram 12 anos até que os Simpsons voltassem agora com a Copa do Mundo. Né? Eles não ficam no episódio da Copa do ano passado, que esse sim é realmente muito, muito fraco, mas e nesse episódio da Copa, eles passam por várias outras cidades, quer dizer, começa o primeiro jogo de futebol, o Homer vai apitar no árbitro na Arena Corinthians, né? Eles vão para Recife, Manaus, Brasília, então eles vão passando por outros lugares. Acender tudo. Os Simpsons, quer dizer, ele acaba funcionando bem um contraponto àquele do Alô Amigos do Disney. Né? Vocês estão vendo aí nosso amigo Ronaldo, né? Feliz da vida porque ele ganhou um sapato que vai durar 1000 sambas e ganhou uma porta para se proteger dos macacos, coitado. Ele era como açúcar com os macacos, né? Os macacos andando pela rua. Pode passar. Pode passar? Aerobrasil, pode passar. Eu fui pegando os elementos que foram aparecendo no filme, né? Quer dizer, esse livro, por exemplo, que a Lisa está lendo, ele acaba fazendo a referência ao que é ser um milionário, né? O Slumdog Millionaire, que é agora não vou me lembrar o nome em português. O que é ser um milionário? É que ser um milionário mesmo? Então é isso. Vocês vão ver que esse episódio em particular ele faz muita referência a outros filmes, o próprio título dele, né? Quer dizer, no original é Blame on Lisa, né? A culpa é da Lisa, e em português é o feitiço de Lisa. Algumas pessoas estranharam a diferença, né? Mas na verdade é porque ele está fazendo a menção ao Feitiço do Rio, né? Blame on Rio, que é um filme com Michael Caine, feito em 81, que passa aqui no Rio de Janeiro. Outra referência básica para eles, se vocês forem parar para prestar atenção, é o próprio Aquarela do Brasil. Eles vão, é óbvio que eles não querem fazer aquele filme musical, poético, como o filme da Disney, eles vão fazer um filme que é uma galhofa, mas eles estão pegando elementos do Aquarela. E outro filme que eles vão usar como referência mais para o final é o James Bond, né, o 007 contra o Foguete da Morte, e que tem a famosa cena do 007 enfrentando aquele homem da mandíbula de aço, né, o Jaws, no bondinho, e logo em seguida depois o 007 é capturado quando ele está seguindo lá um grupo de rumba, não sei o que é aquilo. Eles brincam, e com alguma razão, talvez seja uma das coisas mais ofensivas do episódio dos Simpsons, seja justamente a coisa da fila de conga, né, que eles botam no episódio, que de fato, de todas as coisas que eles, em alguns momentos eles mostram ter algum conhecimento de causa quando falam do Rio de Janeiro, pelo menos em termos de iconografia. Quando eles mostram, por exemplo, o dinheiro, né? Eles ficaram fissurados nas notas roxas e rosas, quer dizer, tinham várias outras células que eles podiam usar, mas eles sempre vão trabalhar com essas duas. Isso não é por acaso. Um dos produtores tinha vindo para o Animamundi
nos anos 90, quer dizer, esse episódio que eu passei, por conta dessa palestra, eu vi os comentários também, eles falam, eu fui para um festival no Rio de Janeiro nos anos 90, e aí eu trouxe várias fotos, trouxe dinheiro de lá, não sei o quê, e aí é o que eles acabam usando como referência, como material de referência pro episódio. Mas vocês reparem que diferente do filme do Disney, né, quer dizer, o Disney quando vai fazer um filme sobre o Rio de Janeiro, ele vem para o Rio de Janeiro e eles pesquisam e eles vão registrando todas as descobertas deles. Quando os Simpsons fazem um episódio sobre o Rio de Janeiro, eles basicamente pegam o que já existe de filmografia, o que já existe de referências prévias, né, e simplesmente reproduzem de uma maneira que possa fazer piada. Tudo bem que a comédia, a piada, quer dizer, vai se valer sempre de muita caricatura, muito exagero, muita coisa que não é verdade, quer dizer, eles pegaram lá um pelourinho ou alguma coisa assim e acharam que a favela aqui era toda colorida, né? Quer dizer, o governo pinta. Não, ouviram falar e não souberam aonde. Não, pinta sim, pintou assim. O Santa Marta foi pintado, né? Mas foi... Lá na prefeitura. Verdade, tá certo. O Michael Jackson foi lá. É por conta do Michael Jackson. O Michael Jackson veio antes, não é? Tá certo, desculpa. Então é isso mesmo. Mas de qualquer modo, quer dizer, você tem passa para o próximo slide. Né? As dicas de viagem deles, tome somente água de garrafa, não entre em táxi que não seja registrado, e lembre-se que o inverno deles é durante o nosso verão. Né? Quer dizer, mostrando que o americano realmente não desconhecem as coisas aqui, né? Eles estão trazendo, levando essa informação para lá. O Homer ele já tem uma leitura que não é tão simpática, né? Ele tem também aquela imagem da camiseta dele, né? Do tio Sam engolindo o mundo, né? É uma coisa, um deboche com a própria política externa americana. Pode passar. O espanhol, eles explicam bem. Do Brasil eles não falam espanhol, eles falam português. Pode passar. E eles chegam pelo galeão. Então eles não estão totalmente perdidos, né? Pode passar. O dinheiro, vocês vão ver que é bem parecido com as notas de 5, de 10, né? Eles vão depois fazer uma piadinha no final. Churrascaria, os gaúchos lá, os garçons vestidos de gaúcho. O chapéu de fruta tem que ter sempre, né? Senão não é sobre o Rio de Janeiro, aparentemente, pode passar. O carnaval de rua. Aí o carnaval de rua tem a ver com aquilo que eu falei com vocês. Tem muito mais a ver com o Mar de Gras deles do que com o nosso carnaval, né? Mas de qualquer jeito, quer dizer, passa. Tem carro alegórico, mas também tem. É muito misturado, né? Quer dizer, pessoas em perna de pau, aqueles bonecos com aquelas cabeças enormes. Pode passar. Pode passar. Né? E aí que você bota lá o Cristo Redentor no fundo, você dá uma certa veracidade para a coisa, né? Pode passar. O cara vestido de tucano, não tem como fugir do carnaval, aparentemente é isso, né? Todo filme, quando os gringos vêm para cá, eles chegam aqui justamente na época do carnaval. Pode passar. A história da fila da conga, que eu acho que foi uma das coisas que realmente menos tinham a ver no episódio. Pode passar. A coisa da piadinhas envolvendo a sexualidade e essa coisa meio ambígua durante o carnaval também vão se repetir bastante nesse episódio, né? Quer dizer, a Marge, quando vê o cara lá de sunga, dançando, meio bêbado na rua, vai falar como isso lembra o marido dela, né? O Homer vai fazer piada, que tá, eu tô com a mão aqui no traseiro desse homem e tudo bem. E depois ele diz assim, nossa, ele deve malhar um bocado, né? Então, pode passar. Ele próprio, né, escandalizando a coisa da escola de samba. Eu acho que a escola de samba foi a segunda coisa mais ofensiva desse episódio. Eu acho que eles ouviram falar e não entenderam o que era uma escola de samba, como se fosse uma escola de fato em que eles ensinassem a sambar, né? Aí de novo a questão aí da sexualidade. Agora a gente vai criar a nossa dança mais poderosa, a penetrada, né? Que horror, ainda bem que isso não passou adiante. Outra coisa que é bastante curiosa, que eles descobriram em algum momento o programa da Xuxa dos anos 80 e uma série de outros programas que vieram na sequência,
Né? E isso chamou a atenção dos produtores na época da questão de ser um programa infantil. Né? A apresentadora, bota de cano alto, shortinho curtinho, não sei o que, e isso acaba aparecendo no episódio também. Pode passar? As favelas, passa adiante. A Copacabana, pode passar. A escola de samba, uma feira de rua, né? Eles são assaltados. Pode passar. O táxi já está dizendo todas as letras, porque aquele táxi não é um táxi licenciado, né? Mas o Homer vai pegar mesmo assim. E aí a questão do sequestro. A questão do sequestro foi uma das questões que pegou bastante com a Ryuto, né? Pode passar. Na época do filme, inclusive, teve um outro problema, não foi só os Simpsons. Tinha um filme de terror, se eu não me engano, chamado Turistas, né? Esse também deixou todo mundo de cabelo em pé, porque um bando de adolescentes vem vai para uma festa na praia, não sei o que, toma uma bebida com bola de Cinderela e eles perdem os órgãos, né? Uma coisa meio bizarra assim, né? E a Ryuto estava desesperada com esses filmes que estavam aparecendo, um na sequência do outro, né? Denegrindo a imagem da cidade que ela estava justamente tentando promover lá fora. Aqui é talvez um dos erros mais grosseiros, né? Que é quando eles estão no Rio Amazonas, contemple a Amazônia, né? Como assim, né? O Rio de Janeiro, você pula para a Amazônia. O policial também, incompetente também, a brincadeira lá do policial querendo fazer um galanteio. Eu acho que você está afim de mim, não sei o quê. Pode passar. A imagem do Pão de Açúcar, Rondinho, pode passar. Os sequestradores, pode, segue. Violência e bem explícita aí também, né? Quer dizer, você está em Botafogo e você é engolido por uma jiboia. Né? Pode passar. Os Simpsons, quando vêm para cá, eles vêm pelo Galeão. A gente vai ver as imagens. Eles logo de cara, eles saem do Galeão, eles estão de cara com o Cristo Redentor. Vão para a favela, churrascaria, praia de Copacabana, escola de samba, para a feira, para o táxi, floresta amazônica, para delegacia de polícia, carnaval de rua e termina no bondinho. Né? Vocês vão ver muitas das coisas, né, que o nosso amigo Zé Carioca já tinha passado também. Pode seguir. Essa é uma série, esse eu não vou exibir não, essa é uma série japonesa chamada Michiko e Hachi. Foi feita entre 2008 e 2009 e é de um produtor, é o Shinichiro Watanabe, que é o criador do Cowboy Bebop. Quem gosta de anime já deve ter visto o Cowboy Bebop. Ele é o produtor dessa série. O Watanabe, ele gosta bastante das coisas do Brasil, né? Ele usa frequentemente bossa nova nas séries que ele faz. Ele, inclusive, tem 3 personagens recorrentes, não importa que série ele esteja fazendo, que são o Antônio, o Carlos e o Jobim, que são 3 senhorizinhos que ficam no bar discutindo, né? Enfim, são um alívio cômico das séries. Né? E o Michiko Hatkin, ele passa, na verdade, eu acabei até tirando ele fora, porque o Watanabe veio para Animamundi em 2011 e ele fala muito dessa série como se essa série passasse no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, é um lugar fictício. Eles usam muita referência do Rio de Janeiro. Eu acho que pelo fato da palestra dele ter sido do Rio de Janeiro, ele quis mencionar isso, mas, na verdade, a gente vem, inclusive, com o conhecimento dele de Rio também não devia ser dos melhores. A gente vê muita referência do Cidade de Deus nessa série específica. Cidade de Deus. E aí, quer dizer, a série, pode passar para o próximo slide, ela vai trabalhar basicamente com essas 2 personagens, que é a Michiko Malandro, né, um japonês chamado Michiko Malandro, e a outra menina que é a Hana Morenos, né, não é parente do nosso amigo Antônio Moreno aqui. Né? E essas meninas, elas vão passar por várias cidades que tem uma ambientação sempre, ou é meio Rio de Janeiro, ou às vezes passa um pouco uma cara de ser meio mexicana, meio, às vezes umas coisas meio argentinas, assim, elas não ficam num lugar fixo. A série passa em alguns lugares diferentes. Tá? Mas é uma série também que vai fazer, em alguns momentos, principalmente quando
os episódios que eu peguei como referência, o episódio 3 e o episódio 4, você vê muito claramente ali a ambientação, eles tentando reproduzir o Rio de Janeiro. Pega centro da cidade, a favela, a praia, eles pegam mais ou menos nesse sentido. Pode passar para o próximo slide? Então a gente tem ali o camelódromo, onde a menina vai achar lá o tênis, que a Mitiko compra um tênis novo para a Hannah, porque ela tinha perdido o tênis dela, ela pendurou o tênis na varanda para secar à noite, quando ela acordou de manhã alguém já tinha roubado. E aí ela vai comprar um tênis no camelódromo e ela vai descobrir quanto custou o tênis. Então lembra ali a Uruguaiana, pode passar para o próximo. Né? Uma feira, você pode tomar um caldo de cana, uma água de coco. Pode passar. Suco de coco, suco de coco. O suco de coco e o suco de cana. Né? Pode passar a imagem. Tá? E aqui é a hora que ela descobre o garoto que roubou o tênis dela e ela vai correr atrás do garoto, subindo a favela atrás do garoto. Reparem no visual, né? Quer dizer, eles tentaram reproduzir bem ali uma subida de morro, favela, um mar ao fundo. Pode passar. Mas reparem que é uma grande salada, na verdade, né? Quer dizer, quando eu fui assistir eu fiquei um pouco desapontado, porque eu esperava que tivesse mais a ver, de fato, com o Rio de Janeiro, mas é uma mistura meio Japão, Rio de Janeiro, México. Mas ainda eles ficam muito no visual. De novo, é aquela coisa mais estereotipada. Né? Não dá nem para falar que é a visão do japonês sobre o carioca, porque a rigor os personagens não são exatamente carioca. Pode passar aí. Né? O dinheiro deles, eles falam o tempo todo em arcas, 10 arcas, 20 arcas, é a moeda do seriado. Agora olha como é o dinheiro. Né? São as nossas notas de reais. Né? Tem 100 reais, 10 reais, 5 reais, vai aparecer novamente um dinheiro bem igual ao nosso. Né? Pode passar. A questão da violência também vai aparecer com frequência. Crianças, né, como participando com aviãozinhos do tráfico, como, às vezes como tenentes do tráfico, isso vai aparecer também nesse seriado. Pode passar. E aí a gente chega no Rio. Né? O Rio é um filme de 2011 dirigido por um brasileiro, né, feito lá fora. O Rio entra de novo naquela lógica que eu falei, que é a lógica de produção, de você fazer uma pesquisa de campo, pesquisa de arte. Então os animadores vieram para cá durante o carnaval, assistiram aos desfiles, né? Viram ali os bastidores do trabalho de uma escola de samba. 2011, que foi o ano do lançamento do filme, justamente o Salgueiro, né, que foi uma das escolas que eles visitaram, fizeram uma homenagem ao cinema. Tinha o carro do Rio, tinha as passistas vestidas lá de arara, de papagaio. Então eles pegaram os animadores que passaram 1, 2 semanas aqui no Rio de Janeiro, passaram um tempo aqui no Rio de Janeiro, de fato conhecendo os lugares. A gente vê uma influência muito grande do Aquarela do Brasil também, no filme do Rio. Né? Quer dizer, eles não pegam o papagaio como personagem, mas eles ficam na segunda opção do governo americano, que é a coisa da arara. Né? O Rio, não sei se vocês sabem, originalmente era para ser a história de um pinguim. Pinguim, por conta do degelo, o pinguim ia acabar caindo, chegando por acidente numa praia carioca, e ia viver situações no Rio de Janeiro. Né? Essa era a proposta original do Saldanha. E uns 2 anos antes começaram a sair vários filmes com pinguins como personagens principais. Né? Tá Dando Onda, o Rap Fit. E aí o Saldanha se viu obrigado a mudar a história dele e colocar uma arara, que era uma coisa que a Fox já estava insistindo já há algum tempo. Né? Então ele vai fazer, pode passar para o próximo. Né? Esse já é o primeiro plano do filme. Ele já abre com essa visão maravilhosa do Pão de Açúcar. Pode passar. Ele também já é uma oficial da leitura, né? Ele, de certa forma, faz propaganda. Ele faz uma propaganda. Eu não sei se eles conseguiram apoio, de fato, da Rio Sim, do... no segundo, eles abriram no Réveillon, lançaram, teve uma conta oficial. Mas já no primeiro? Eu acho que eles conseguiram, com certeza. O segundo, eu nem vou falar do segundo, mas o segundo eles fizeram igual os Simpsons, né? Eles começaram no Rio e vão para a Amazônia, né? Porque o Rio 2 acontece na Amazônia, não acontece ali no Rio de Janeiro. Por isso eu até preferi ficar nesse primeiro. Repare que a lógica deles, no começo do filme, acaba sendo muito parecida com a lógica do próprio
aquarela, né? Quer dizer, você começa o filme, o passarinho vai passando, vai chamando os outros animais, então você tem os papagaios, pode passar, os tucanos em cacho, como se fossem bananas, tá? Isso é bem claro. Quer dizer, esses tucanos de cabeça para baixo pendurados, imitando uma caixa de bananas, é bem óbvio a referência ao aquarela do Brasil. Pode passar. E aí vai começar o balé dos animais, né? Os tucanos, pode passar. Os outros animais ali vão começar. Ele já abre com um número musical, né? Os animais são capturados, a arara é enviada para os Estados Unidos, para Minnesota, não sei o quê. E aí, quer dizer, eles voltam para o Rio quando o biólogo convence a dona da livraria a levar o Blue para poder garantir a sobrevivência da espécie, para ele reproduzir, que ele achou uma fêmea da espécie também e tal. E aí os planos são esses, né? Quer dizer, eles são mais chiques, eles chegam pelo Santos Dumont, né? Que tem um visual bem mais bacana do que o Galeão, né? Santos Dumont, Corcovado, pode passar. Arcos da Lapa, isso é logo a sequência que eles chegam. É uma sequência de imagens. Ele comenta que ele chegou a fazer filmagens de frutas, situações inteiras, e acabou não colocando uma edição final. Sim, sim. Ele se arrepende disso, né? Não ter explorado você tem um ritmo. Eu vi, por exemplo, a cena em que os animais estão experimentando várias frutas, mais adiante quando eles estão numa feira. E de fato, quer dizer, tem cenas que às vezes dá pena de tirar, porque é muita coisa, né? Quer dizer, ela quebra o ritmo do filme, por isso que ela acabou não indo adiante. Está nas cenas excluídas até do DVD que saiu há pouco tempo atrás. Pode passar. Esses são os espaços pode ir passando com alguma velocidade, porque esses são os espaços do filme, né? Quer dizer, você tem ali um jardim botânico, eles vão transformar no centro lá de tratamento de animais, churrascaria, o Corcovado, né? Quer dizer, mesma coisa, né? Simpsons, eles vão lá comer uma picanha na churrascaria, favela, enfim, vista noturna aérea do Rio de Janeiro, tem a vista chinesa, Copacabana, centro da cidade, Bondinho, Pedra da Gávea, Cristo Redentor. Eu vou pedir, de repente a gente podia ver aquele trailer do que eu trouxe. O trailer, o primeiro teaser que eles soltaram é uma sequência, que é justamente a sequência das asas deltas, é uma das sequências mais bonitas. Vou. Atrapalha, né? Porque toda hora tem que ficar